Mais uma questão do nosso Master Enem. Estamos resolvendo o quinto, tá? O quinto Master Enem. A questão agora é a 107. Ela tá na tela aí para vocês, tá? Ela traz um texto que diz assim, ó. Operação apreende quase 60 mil peixes transgênicos. Aí olha o comando da questão, ó. Olha o comando da questão. Considerando as informações do texto, dentre os riscos ambientais associados está a possibilidade olha, para você saber dos riscos, porque assim, muitas são as questões que quando falam, o que é um organismo transgênico? Ah, Lázaro, é um organismo geneticamente modificado, beleza. Para ele ser considerado um organismo transgênico, ele recebeu em seu genoma um fragmento de DNA exógeno, tá? Então ele recebeu em seu genoma algum fragmento exógeno de DNA. Tá, mas eu estou mudando a espécie? Não. Quando você gera um organismo transgênico, tu não está especiando, tu não está criando uma nova espécie. Não. Você está dando àquele organismo um fragmento de DNA que ele não tinha, levando-o a transcrever e traduzir essa informação em proteína. Então ele vai naturalmente fabricar uma proteína que antes ele não fabricava. Tranquilo? Entendeu? Organismos transgênicos são organismos geneticamente modificados a partir da inserção em seus genomas de um fragmento exógeno de DNA. Mas esse indivíduo não vira uma nova espécie. Não vira uma nova espécie, tá certo? Em tese, ele não é uma espécie, vamos dizer assim, diferente. Tu não especiou necessariamente. Ok. Mas pode acontecer de um tipo de transgênico acabar isolando-se reprodutivamente ou não da espécie nativa. Mas qual é uma das grandes preocupações, tá certo, dos transgênicos? É que quando eu pego um organismo que foi geneticamente modificado e que ele passou a ter uma característica que antes ele não tinha, certo? E eu introduzo-o no ambiente natural, ele pode acabar intercruzando com as espécies nativas. Pode, não pode? Aí olha só, o texto vai dizer assim, vamos para o texto da questão? Bora, diz. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, apreenderam 58 mil, quase 60 mil, peixes ornamentais geneticamente modificados. Por que os caras modificam esses peixes ornamentais? Porque muitas vezes, deixa eu só corrigir isso aqui que eu errei errado, muitas vezes, tá? Os criadores, eles modificam o peixe para que ele possa passar a ter uma característica que ele não tinha e que essa característica os torna mais comercial. Porque comércio, o cara quer aquela coisa diferente, né? Então eles acabam fazendo isso. Aí diz, ó, o comércio de variedades transgênicas não é permitido no Brasil, uma vez que esses organismos não passaram pela liberação comercial emitida pelo CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de quê? De Biossegurança. Os riscos ambientais dizem respeito à principal liberação desses animais. Então, qual é a grande preocupação? É que esses animais, chegando ao ambiente, eles possam acabar o quê? Hibridizando com as espécies nativas, tá? Onde é que você vai encontrar uma alternativa, né? Que fala sobre esse mecanismo de hibridização com as espécies do tipo nativas, né? Uma vez que há a liberação de indivíduos em um ambiente, pessoal, onde não há qualquer tipo de controle, isso vai poder acontecer o cruzamento dessas espécies transgênicas com os indivíduos o quê? Não transgênicos, surgindo os chamados híbridos de populações naturais. Porque assim, na biologia, a palavra híbrido, ela pode ter vários significados. Cuidado muito com esse termo em biologia. Eu posso usar o termo híbrido na genética para me referir a um indivíduo que tem alelos diferentes para o mesmo locus. Ele é um híbrido, mesma coisa que heterozigoto. Eu posso usar o termo híbrido lá na evolução, que é o descendente do cruzamento de indivíduos de espécies o quê? Diferentes. Ou eu posso usar o termo híbrido para dizer o quê? Uma hibridização
genética entre indivíduos transgênicos e populações naturais, tá? Que é o gabarito da nossa questão. Porque uma das grandes preocupações é isso, ó, é a hibridização com indivíduos de populações naturais. Porque lembra como eu disse? Como o transgênico ele não está inviabilizado de se reproduzir com as espécies naturais, na hora que eu introduzo esse transgênico no ambiente natural, ele vai cruzar com as nativas. E aí esse gene que foi introduzido e que não passou por uma aprovação do CTN-Bio, ele pode começar a fazer parte das populações nativas. E isso pode conduzir a uma perda de biodiversidade, as populações nativas diminuírem suas capacidades evolutivas de adaptação. Então não pode. Então a preocupação não reside no item A, que diz predação das espécies exóticas. Não, 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 não. Substituição das colônias de quinidário. Um peixe vai substituir colônia de quinidário. Não faz sentido, tá, pessoal? Não faz sentido. C. Mutações induzidas. Será que esses peixes vão induzir mutações? Não, não vão ser capazes disso. Competição com quinidários não transgênicos. Pessoal, o peixe ele não vai ocupar o nicho, não vai ter sobreposição de nicho com quinidário, né? Então, a preocupação realmente é com o risco dessa hibridização. Portanto, a nossa questão de número 107, que fala de transgenicidade, do risco de nós liberarmos organismos transgênicos sem a devida avaliação técnica do CTN-Bio, que é o grande guardião da lei de biossegurança no Brasil, é dessas espécies transgênicas, hibridizando com as nativas, trazer riscos à biodiversidade do planeta. O gabarito foi item D de docinho da nossa questão de número 107.